Bom dia, caríssimos alunos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tatiele, temos aqui Adriana, Júlia, Ana Maria, Bruno, Cleito, Dirley, o Francisco, Gabriele, Ainá, Jaqueline, Jefferson, Josiane, João Gabriel, Kelly, Cristina, Larissa, Sarita, Tanani, Taniara, Tatiele, Thaís, todos já estão presentes. Tem um contratempo aqui com a banca da menina, da Flávia. Eu recebi o e-mail, só para explicar para vocês, eu recebi o e-mail da Carla. A Carla me manda sempre o e-mail com o link e com a ata da reunião da banca. Só que como eu fiz 5 bancas a semana passada, eu achei que ela tinha me enviado um e-mail repetido, porque não lembrava que tinha essa aluna que estava precisando ainda fazer a apresentação, né, que estava atrasada. E acho que deletei o e-mail e hoje, quando eu cheguei aqui na faculdade, eles me avisaram que teria banca e eu nem tinha dado bola para aquele e-mail. Então, fiquei fora do esquema. E a moça, a minha menina, a aluna, também não sabia, porque eu não cheguei a enviar para ela. Então, a gente remarcou para amanhã às 8 horas. Quem quiser assistir, estão todos convidados. Eu posso passar no grupo ali, depois eu passo o link para a banca que ficou para amanhã, sobre a lei de improbidade administrativa, as mudanças na lei de improbidade administrativa que foram agora aprovadas agora recentemente em 2021, já está em vigor, inclusive. Então é um assunto importante, interessante. Peço escusas para vocês que eu atrasei um pouco em função disso, mas marcamos para as 8h30, estamos começando quase 8h30 a nossa aula sobre processo tributário, processo judicial tributário, que é o que nós tínhamos combinado e tínhamos parado. É que eu peço auxílio aos universitários, ao delay, onde é que nós paramos. Eu acho que nós chegamos até um certo ponto onde nós iniciaríamos as espécies tributárias, as espécies de processos judiciais tributários, né? Me parece que foi isso. Então, lembro a todos que essa aula está sendo gravada, ela ficará disponível depois na plataforma e no YouTube. Eu vou colocar suporte aqui para ver se levanta um pouco mais aqui ficou melhor. Bom dia, não lembro onde paramos. A Ana falou no 14, né? Eu só vou abrir aqui os slides para saber onde é que foi exatamente. Deixa eu ver aqui, conforme a Ana, slide 14. Eu vou fazer isso. Nós iniciaríamos aqui no 15, falando sobre as espécies de processos judiciais, certo? Então, como foi dito lá no início da aula passada, depois do feriado, nós tivemos uma aula onde nós apresentamos essa tabela aqui, ó. Nós temos 3 processos judiciais tributários de interesse do fisco e nós temos 7 processos. E quando eu digo processos, para iniciar, né, diretamente, para iniciar 7 processos de iniciativa que são dos contribuintes. Lembrando sempre que se o Estado não consegue cobrar administrativamente o tributo, ele recorre ao Poder Judiciário. É como uma opção, diria uma opção última, né, para que a fiscalização e a cobrança do tributo consiga resultado positivo. Então, nada importa ter previsão, nada importa ter a previsão para instituir tributos na Constituição, não importa ter a regulamentação das normas gerais do Código Tributário, não importa instituir o tributo se efetivamente não for cobrado o tributo. Então, há uma necessidade do Estado em receber esse valor dos tributos. E essa necessidade, ela é vital para o funcionamento do Estado. Sem os tributos, o Estado não funciona. Então, a primeira possibilidade que nós vimos nas aulas passadas é a cobrança, a fiscalização e a cobrança do tributo por meio administrativo, pela via administrativa.
Não conseguindo isso, o Estado tem que recorrer a essas ações de iniciativa do Estado, que é a execução fiscal, que é a principal ação de iniciativa do fisco, a cautelar fiscal para proteger a cobrança futura, né, é uma ação de proteção, uma ação que viabiliza a segurança na cobrança futura, por isso que a gente chama de cautelar fiscal. E também, caso haja uma sentença condenatória, uma sentença de improcedência de uma execução fiscal, por exemplo, e depois no futuro houver uma mudança no entendimento dos tribunais, é possível também uma ação rescisória, que é aquela ação que é feita até 2 anos depois do trânsito em julgado, quando então é possível desconstituir uma sentença por decisão superior posterior, né, ao da sentença. Então, é o que a gente chama de... E aí nós mostramos para vocês as ações de iniciativa do contribuinte, que são a exceção de prosecutividade, que contesta a execução fiscal no primeiro momento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um pouquinho aqui. Essas ações, então, de iniciativa do contribuinte são para a proteção dos direitos do contribuinte, né? Essas ações de iniciativa do contribuinte. A exceção de pré-executividade, temos ação declaratória, ação latória, é possível consignar o valor do tributo devido em juízo, é possível restituir o valor do tributo pago indevidamente pela ação de repetição de indébito, e o mandato de segurança sempre é possível, né, em qualquer situação que haja abuso de autoridade e que não caiba o habeas corpus ou o habeas data. E também é dado ao contribuinte o direito de desconstituir uma sentença por uma decisão posterior superior, de um tribunal superior, por uma ação rescisória. Nesse sentido é que nós temos que, então, entender o que são essas ações, tanto as de iniciativa do fisco, quanto as ações de interesse do contribuinte. A primeira, só um pouquinho aqui, só comunicar uma coisa aqui. Só um pouquinho. A ação de iniciativa do fisco, que é a mais importante de todas, deixa eu só ver aqui, é a execução fiscal. A ação de execução fiscal, pessoal, ela tem uma lei própria que regulamenta. Eu diria que essa ação de execução fiscal, ela vale tanto para as cobranças de tributos, execução de tributos, quanto a execução de dívidas não tributárias. Vejam que a ação de execução fiscal, ela atinge todos os créditos que o Estado possa ter, certo? Então, essas ações de execução fiscal, elas têm uma legislação própria que é praticamente um código de processo dela. E seria a lei é um modo processual de agir do Estado na cobrança dos seus créditos, e ela prevê também prazos, situações processuais que estão, inclusive, em disparidade com o Código de Processo Civil. Isso é importante ressaltar. E o Estado, quando produziu essa lei, em 1980, vejo que isso aqui era ainda na época do regime militar, né? O Estado produziu esta lei para sustentar as ações que o Estado promove contra o contribuinte. O primeiro requisito, né, pré-requisito seria um pré-requisito, antes de ser um requisito, é um pré-requisito para que possa ser protocolado uma ação de execução fiscal é a CDA, é a certidão de dívida ativa. Alguns abusos
Mas a certidão de dívida ativa ela é produzida no âmbito administrativo. Exatamente. A certidão de dívida ativa ela é produzida no processo administrativo tributário, né? Então, ela é produzida lá naquele processo que nós vimos até agora, no processo administrativo, que influi a fiscalização e o lançamento do tributo. O fiscal fiscaliza, lança o tributo, notifica o devedor não paga, o auditor fiscal inscreve esse devedor em dívida ativa, emite uma certidão e aí é promovida uma ação judicial chamada execução fiscal. Então, o pré-requisito para a execução fiscal é ter essa certidão de dívida ativa. Esse é o pré-requisito. E a certidão de dívida ativa é produzida no âmbito do processo administrativo. Por isso que o processo de conhecimento, até chegar na CDA, ele é lá no âmbito administrativo. Por isso que eu disse lá na aula passada que não é de interesse do fisco, na ação de execução, o processo de conhecimento, porque o processo de conhecimento já está pronto, já está acabado. Apenas o contribuinte, se vier a embargar a execução, é que vai trazer novas provas, novos documentos, e aí vai inaugurar um processo de conhecimento dentro da execução. Mas esse processo de conhecimento dentro da execução só acontece se for de interesse do contribuinte. Porque para o Estado, a CDA é suficiente para a cobrança do tributo. Ou de outras dívidas não tributárias, como eu disse, porque essa lei ela é cabível, né? Ela é aplicada também para as dívidas não tributárias. Se tu tiver uma dívida de multa de trânsito e não pagar a multa de trânsito no tempo certo, no prazo certo, teu nome será inscrito em dívida ativa, será emitida uma CDA e tu vai sofrer uma execução fiscal da multa de trânsito. Por isso que eu sempre deixo claro isso, né? Que a CDA ela pode ter dívidas, constar nela dívidas tributárias e também não tributárias. E a execução fiscal se dará da mesma forma, tanto para as dívidas tributárias quanto para as dívidas não tributárias. No fundo, a execução fiscal é a efetivação do direito do Estado em receber o tributo devido ou outra dívida não tributária devida, né? Sempre é dado, claro, na execução fiscal, como em qualquer processo judicial no Brasil, a ampla defesa que se dá através do embargo à execução. Então, vejam que a Lei 6.830 ela prevê que o contribuinte poderá embargar a execução fiscal em até 30 dias. Nem está dito 30 dias úteis, lá na lei ainda diz 30 dias. Então, recomendo a todos ficar atento, né, a esse prazo do embargo à execução, que ele se dá em 30 dias. Então, da intimação do devedor acerca da execução, ou da penhora, né, quando da penhora do bem, é contados 30 dias para que seja feito o embargo. E o embargo à execução necessita, logicamente, que seja garantido o juízo. Então, a dívida ativa é qualquer valor, né, uma dívida ativa que compõe a CDA, é qualquer valor devido, né, previsto em lei, né, como algo referente a tributos ou algo referente a outras dívidas não tributárias. Existem, para exemplificar, prefeitos que recebem multa do Tribunal de Contas, por exemplo, acerca das suas contas como gestor público, e essas dívidas, se não forem pagas, serão inscritas em dívida ativa também pelo Tribunal de Contas, e será emitida uma CDA, e dependendo da situação, o município cobra do prefeito, que foi prefeito, ou ex-prefeito, aquela dívida através da execução fiscal. Então, vejam, a inscrição em dívida ativa é um procedimento administrativo, a emissão da CDA é um procedimento administrativo, e depois é que esta CDA sustenta uma ação judicial chamada ação de execução fiscal, certo? Toda cobrança feita por parte do Estado é chamado, então, de execução fiscal, certo? Professor, o Estado pode cobrar um contrato com uma empreiteira que não cumpriu com as suas obrigações? Pode. E é pela execução fiscal? É pela execução fiscal. Qualquer contrato firmado por um terceiro com o Estado e que não é saldado, esse contrato não é cumprido, ou uma multa, ou uma devolução de algum valor que a empresa teria que devolver, por exemplo, é possível ser executada. Mas isso pressupõe que administrativamente seja essa dívida inscrita em dívida ativa e depois seja emitida uma certidão. Sem a certidão de dívida ativa, não é possível protocolar a petição
inicial da execução fiscal, certo? Por isso que a gente diz aqui que na execução fiscal se abandona o processo de conhecimento. Por quê? Porque a sentença para a execução fiscal é a própria CDA, é a própria certidão. Então, é necessário o título executivo chamado certidão de dívida ativa. Essa certidão traduz o direito do Estado em cobrar o tributo, certo? Então, aqui nós temos o artigo 2º, parágrafo 5º, e os seus incisos, né, 1 a 6 da Lei 6.830, que fala na questão da CDA, etc. e tal. Então, nós temos aqui o juiz recebendo a petição inicial, preste atenção, da execução fiscal, ele manda citar o executado, para que pague o valor em 5 dias, ou garanta o juízo, que pode ser uma fiança bancária ou um depósito em dinheiro, ou mesmo a indicação de bens à penhora. Feito essa penhora, essa indicação, ou feito o pagamento, que se feito o pagamento extingue a ação, mas se feita a penhora, o prazo é aberto e tem 30 dias o devedor para saldar a sua dívida tributária. Mas, professor, se o devedor não é encontrado, é um problema. Se o devedor é encontrado e não paga em 5 dias, é outro problema. Se o devedor é encontrado, mas não tem como garantir o juízo e, portanto, ele não tem interesse, inclusive, de embargar, é um outro problema. Se o devedor não tem bens para serem penhorados, aí é o problema mais grave ainda. O Estado, no fundo, ele tem um crédito, ele está tentando cobrar desse devedor e não vai conseguir efetivamente realizar essa cobrança. É possível? É muito comum. O mais comum até é não encontrar o devedor, né? Porque às vezes é uma empresa, a empresa fecha suas portas, desaparece do mundo e não há cobrança possível. Por quê? Porque eu só consigo cobrar quem eu encontro. Eu só consigo, o Estado só consegue cobrar quem tem dinheiro. Se a empresa quebrou, faliu, não tem bens, não tem patrimônio, seus proprietários também não têm patrimônio, a tendência é que o Estado levou um calote, não tem como perfectibilizar esse tipo de cobrança. Então, na inércia dessa pessoa que deve, na inércia do executado, é possível penhorar um bem. A pergunta é, e se esse bem não existe? Se esse devedor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, não existe? Aí não é possível prender, não há prisão por dívida no Brasil. Eu deixei muito claro sempre para vocês que não pagar tributo não é crime. O que é crime é esconder o fato gerador acerca de um tributo, né, que impossibilite a fiscalização. Isso é crime no Brasil. Agora, não pagar o tributo não é crime. Então, se tu tem uma empresa, ela faliu, tu fechou, não tem bens para penhorar, a dívida vai ficar por um tempo, perdurando por um tempo, né, que a própria lei prevê. O juiz, então, deverá suspender o processo de execução fiscal depois de passado 1 ano, sem que se encontre um bem, e passados 5 anos desse arquivamento administrativo, mesmo no âmbito judicial, existe esse arquivamento administrativo, perpassando 5 anos, acontecerá a prescrição intercorrente dessa dívida tributária. Então, é muito comum isso, esse calote, sei lá como é o nome que vocês queiram dar, essa dívida não cobrada, né? Às vezes não é calote, às vezes a pessoa quebrou mesmo, se deu mal nos negócios, não tem condições de pagar e assim sucessivamente. Então, é muito comum o Estado propor a execução, tem uma certidão de dívida ativa, propõe a execução, não é encontrado bens para penhorar, o devedor não paga em 5 dias, também não tem como garantir o juiz para embargar o processo de execução, embargar a execução, e aí, transcorrido 1 ano, o juiz, por determinação legal, suspende o processo, aguarda 5 anos, se não houver manifestação das partes envolvidas, tanto por parte do Estado, que é o executante, quanto o executado, se não se manifestarem em 5 anos, de forma ininterrupta, prescreverá essa dívida tributária dentro do processo, e isso nós chamamos de prescrição intercorrente. Aqui, nesse slide anterior, eu coloco que se o valor penhorado for baixo, é possível, né, que o executante, no caso o Estado, requeira um reforço dessa penhora. Então, é possível atravessar uma petição, no processo de execução, o Estado atravessar uma petição
Vejam que no âmbito da União é a Procuradoria da Fazenda Nacional que faz esse trabalho de execução, né? Procuradoria da Fazenda Nacional é o órgão da União encarregado em propor as execuções judiciais, em nome da União, logicamente, que o crédito é da União. No âmbito do Estado é a Procuradoria-Geral do Estado que faz isso, e no âmbito dos municípios é a Procuradoria-Geral dos Municípios, né, que propõe o processo de execução fiscal. Então, é possível, previsto em lei, o reforço da penhora, caso ela não seja suficiente para garantir o juízo. A certidão de dívida ativa é uma característica estranha aqui, que eu gostaria de ressaltar. Ela pode ser mudada, alterada durante o processo. Se constatado que a certidão de dívida ativa tem algum erro, algum problema, algum equívoco, quanto ao valor, quanto aos prazos, quanto ao juro, quanto às multas, sei lá, é possível, até a decisão de primeira instância, que o Estado possa substituir, inclusive, a certidão. É claro que se for peticionado uma execução fiscal com uma CDA e depois essa CDA é alterada, tem que abrir prazo, né, em função da ampla defesa, é necessário abrir novo prazo para que o embargante possa se manifestar quanto a essa modificação da CDA. Então, isso é uma característica importante também. Vejam, a execução fiscal tem uma prova trazida aos autos, o autor detecta que há um erro na prova, ele substitui essa prova e aí se abre novo prazo para o demandado, o executado, no caso, para que ele possa apresentar novamente o embargo em função dos documentos novos trazidos aos autos. Isso é uma garantia da própria lei de execução fiscal e é uma garantia constitucional, né, da ampla defesa, e sempre que se altera alguma prova, é possível, é necessário dar vistas à parte contrária para que se manifeste. No processo de execução fiscal, vocês, advogados, futuros advogados, dos executados, fiquem muito atentos, né, para quando for apresentar o embargo à execução, quanto à decadência e quanto à prescrição. Esses dois institutos, esses dois prazos, o decadencial e o prescricional, são de veras importantes para que vocês possam, às vezes, salvar a vida financeira, sei lá, salvar a causa, né, do seu cliente. Então, preste atenção que muitos de vocês erraram naquele recurso administrativo que eu apliquei na M2, confundindo decadência com prescrição. Decadência é o direito material ao tributo. Prescrição é o direito formal, processual de cobrar o tributo. Uma coisa é eu ter direito ao tributo, outra coisa é eu ter direito de cobrar o tributo. Então, para ter o direito ao tributo, tem que lançar o tributo, e isso tem um prazo de 5 anos. Para cobrar, também tem mais 5 anos para cobrar o tributo. E esse prazo de prescrição pode ser, inclusive, interrompido. Se houver cobrança, começa a contar novamente os 5 anos. Se houver demonstração de que houve a tentativa da cobrança, sempre é possível interromper a prescrição. Já a decadência, não há interrupção. Ou tu lançou o tributo em 5 anos, ou o Estado não lançou o tributo em 5 anos. Ou se operou a decadência ou não. Não há interrupção de decadência. Existe interrupção de prescrição. O artigo 173 explica exatamente como se opera a decadência, né? Então, a partir do fato gerador, o prazo começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento referente àquele tributo, que o fato gerador aconteceu, poderia ser lançado. Então, se tu vender um produto na tua loja esse ano, o ICM poderia ter sido lançado esse ano, né? Tu teria que declarar essa nota e lançar por declaração, tu lança o ICM. Se tu não lançar, o fiscal do Estado tem, a partir do ano que vem, dia 1º de janeiro, 5 anos para frente para descobrir que tu não lançou e ele lançar o tributo de ofício. Só que esse prazo ele é decadencial, é a constituição do direito material. Já se ele lançou dentro dos 5 anos, aí começa a contar um outro prazo, que é um prazo formal de cobrança efetiva do tributo, que se dá 5 anos, a partir dos 5 anos da data da constituição definitiva do tributo. E vejam que aqui no artigo 174, que trata da prescrição, ele diz que é possível interromper o prazo esse da prescrição que está correndo pelo despacho do juiz que ordenar a citação da execução, pelo protesto judicial,
Alguns códigos tributários municipais a gente tem incluído o protesto judicial ou o protesto administrativo, extrajudicial, ou qualquer ato inequívoco que, mesmo que extrajudicial, importe no reconhecimento do débito do devedor. Encerrado esse assunto, processo da execução fiscal, seria necessário, claro, que vocês fizessem uma leitura mais atenta nessa lei, que é bem curtinha, uma lei curta, mas importante, que é a Lei 6.830. Então, a Lei 6.830 trata da execução fiscal e ali diz, inclusive, como é que o juiz deve se comportar. Ali nessa lei fala daquilo que eu citei aqui, que é o prazo da prescrição intercorrente, como é que ela acontece, né? Então, vejam, se o Estado protocola uma execução e não é encontrado o devedor, por exemplo, e passa um ano dessa tentativa de encontrar o devedor, se passar um ano, o juiz de ofício deve suspender o processo de execução, né, comunicar o executante de que o processo está suspenso, ele arquiva administrativamente por 5 anos e, se transcorrer 5 anos, o processo ficando parado, então, portanto, 6 anos, né, um ano até arquivar, mais 5, que é o prazo prescricional intercorrente, o juiz de ofício, inclusive, está previsto na lei, poderá decretar a prescrição. Caso o juiz de ofício não faça isso, é importante você, que é advogado, estar atento para pedir, para solicitar, para requerer, via petição, né, judicial, fazer o requerimento para que o juiz reconheça essa prescrição. E aí tu salvou a vida do teu cliente, tu resolveu o problema para ele, porque o juiz vai ter que declarar efetivamente a prescrição intercorrente. Algumas dúvidas de alguns colegas, advogados, que chegam até o nosso escritório é o seguinte: o juiz não arquivou depois de um ano, não encontraram o devedor e o juiz não arquivou. Já se passou mais de 5 anos depois desse um ano, e o juiz não arquivou e não reconheceu de ofício. Então, eu digo, entre com uma petição no processo de execução e afirmem isso, né? Comprovem isso, né? Peticionem nesse sentido, de que o juiz deveria ter arquivado e deveria ter contado 5 anos para a prescrição intercorrente acontecer efetivamente. E é um direito, embora o juiz não tenha feito, embora o juiz não tenha reconhecido, embora o juiz não tenha arquivado o processo administrativamente, mesmo que judicial no âmbito administrativo lá do processo, é possível requerer esse direito por parte do executado, e o executado terá que fazer esse pedido, né, de reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que na prática, processualmente, isso não tenha acontecido de forma adequada. O juiz não viu que passou um ano, depois ele não viu que passou mais 5 anos, ele não declarou de ofício, aí a parte interessada precisa provocar o juiz para que ele reconheça tanto o 1 ano para o arquivamento, quanto os 5 seguintes para a prescrição intercorrente. O segundo processo de interesse do fisco é a cautelar fiscal, já citada anteriormente, a Lei 8.397/92. A cautelar fiscal é muito importante quando o Estado nota que o devedor do tributo ou de outra dívida não tributária, que é possível também executar, está se desfazendo dos bens, está querendo separar o homem da mulher, a mulher está se separando do homem, o cara está querendo sair do país, está querendo fugir, está fazendo passaporte, e o Estado detecta essa situação, que traz intranquilidade quanto à execução futura, e é possível, então, protocolar uma ação cautelar fiscal para bloquear já de pronto os bens, antes mesmo da execução fiscal acontecer. Se o juiz reconhecer essa situação e tiver prova suficiente para isso, o juiz vai liminarmente aceitar o cancelamento das vendas, vai determinar já a penhora de alguns bens, né, ou o arresto de alguns bens, para que faça frente a essa execução fiscal futura, certo? Não sei se alguém fez alguma pergunta aqui. Bom dia, Dagoberto. Bom dia, Ana. Dirley já está aqui, Francisco, Ana Júlia, Josiane. Tivemos um contratempo aí, quem entrou agora no início da aula, que a gente iria iniciar às 8, mas tinha uma banca marcada que eu não lembrava, não sabia, não me passou, e o professor Pilar me avisou, e no fim tivemos que transferir essa banca para amanhã, e alguns alunos entraram no outro link que eu passei e agora retornaram para esse aqui.
Então, bom dia a todos que estão chegando. Já estamos falando sobre a cautelar fiscal, que é uma ação de iniciativa do fisco de grande importância, né? Grande importância. Ela é usada, então, para pedir providências para a preservação de um direito futuro. Então, essa ação cautelar fiscal prevista em lei específica, lei própria, é usada pelo Estado para garantir a cobrança do tributo lá na frente pela execução fiscal. Então, é um procedimento, né, acessório ao processo de execução que acontecerá no futuro. Uma pergunta importante, não sei se está aqui no slide, né? Uma pergunta importante. Aqui, depois eu vou chegar aqui. Então, olha só. O objetivo da cautelar fiscal: tornar indisponível os bens do contribuinte como garantia para a execução fiscal futura. Acho que isso está muito claro, né? A cautelar fiscal é um processo acessório, né? Um processo auxiliar da execução fiscal. Eu protocolo, como representante do Estado, uma cautelar fiscal para indisponibilizar os bens do devedor. Depois eu protocolo a execução fiscal, porque eu já tenho essas garantias dadas pela cautelar. Mas tem uma pergunta que me fazem sempre, eu fiz questão de colocar aqui nesse slide número 28, quando pode ser utilizada a cautelar fiscal? Antes de propor a execução ou mesmo durante o processo de execução? Se já há um processo de execução fiscal e o Estado, o representante do Estado, nota que o devedor está se desfazendo dos bens, é possível protocolar uma cautelar fiscal em um processo à parte da execução, né, um processo autônomo da execução, pedindo o bloqueio dos bens do devedor. Então, a cautelar fiscal ela pode ser proposta antes do processo de execução fiscal, mas também pode ser proposta durante o processo de execução fiscal. Isso é importante, essas dicas, porque na prática isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E às vezes os advogados não se dão conta que isso é possível, né? E às vezes perdem a oportunidade, o advogado do Estado perde a oportunidade de tornar indisponível alguns bens que possam garantir a execução. Entramos na terceira espécie de processo judicial de interesse do Estado, que é a ação rescisória. A ação rescisória, para alguns, não é uma ação autônoma, não é uma ação própria, mas ela é reconhecida assim no Código de Processo Civil como uma ação. Vejam, quando se pode utilizar uma ação rescisória? Quando se tem uma sentença contrária ao interesse do nosso cliente, né? No caso aqui o Estado, né? Tem um advogado do Estado que teve uma sentença improcedente, né? Uma sentença que julgou improcedente o pedido do Estado, normalmente a execução fiscal julgada improcedente, em função de alguma inconstitucionalidade naquela cobrança do tributo, e depois o STF, o STJ decidem contrário a isso que os juízes de primeira instância ou de segunda instância estão decidindo. E aí o que acontece? Se aquela sentença improcedente ainda estiver dentro de um prazo de 2 anos do trânsito em julgado, é possível requerer a desconstituição dessa sentença, importante então essa ação rescisória, para desconstituir uma sentença que já transitou em julgado. Professor, é possível desconstituir uma sentença que já transitou em julgado? Sim, desde que haja mudança no entendimento jurisprudencial, né? Que seja favorável ao cliente que você está advogando, e dentro desse prazo de 2 anos, porque depois disso prescreve esse direito também, dentro do prazo de 2 anos é possível apresentar, então, reabrir o processo através de uma ação decisória, buscando a desconstituição do julgado transitado já, desde que não tenha sido ultrapassado o prazo de 2 anos. Então, a ação rescisória, tanto por parte do Estado quanto por parte dos contribuintes, é possível desde que o trânsito em julgado não tenha se passado, do trânsito em julgado não tenha se passado os 2 anos. A decisão sentencial, né, impugnada deve ter transitado em julgado e versar sobre o mérito da ação, né? Então, é possível desconstituir uma sentença quando se ataca o mérito dela, né? Sempre, claro, em função de uma decisão em nível superior, em tribunais superiores, que possa ajudar nessa desconstituição da sentença. No fundo, a ação rescisória é para anular a sentença anterior, já transitada em julgado.
Vejam que é o último dos últimos recursos possíveis para nós, advogados, é a ação rescisória. Ela tanto cabe para o Estado quanto para o contribuinte, caso haja. Então, se o contribuinte foi obrigado a pagar um tributo, e ele alegou a inconstitucionalidade e o juiz não reconheceu isso, e lá no STF depois se reconhece a inconstitucionalidade, é possível que você atravesse uma petição chamada ação rescisória, e essa ação rescisória vai inaugurar um procedimento novo para desconstituir aquela sentença antiga, já transitada em julgado, que dizia que era constitucional, e agora tu tem uma decisão do STF dizendo não, aquele tributo não é constitucional, é inconstitucional, e aí tu tem direito, então, de modificar, impugnar a sentença, desconstituir a sentença transitada em julgado, que foi contrária ao interesse do teu cliente efetivamente. Bom, aqui nós temos uma observação importante que eu gostaria de ressaltar, né, que é a questão as nulidades absolutas não podem ser matéria de ação rescisória, pois se convalidam com os trânsitos em julgado. Aquilo que for arguído como nulidade processual, se transitou em julgado, não pode ser levantado nessa ação rescisória. A ação rescisória é para combater o mérito. Era possível cobrar o tributo ou não era possível? Basicamente, questões de matéria constitucional. Então, quando a sentença for favorável ao contribuinte em ação anulatória de lançamento, é possível propor uma ação rescisória em ações declaratórias propostas pelo contribuinte também. Se houver julgamento contrário ao contribuinte, ele tem ainda um último recurso, que seria, então, essa ação rescisória. Alguns autores chamam de ação e outros chamam de recurso, porque como é uma tentativa de desconstituir uma sentença, não deixa de ser um recurso. Na prática, não deixa de ser um recurso a ser proposto depois do trânsito em julgado da ação. Alguma dúvida quanto a isso? Então, falamos da execução fiscal, falamos rapidamente da cautelar fiscal e agora esgotamos esse assunto da ação rescisória, né? Então, julgadas favoráveis à Fazenda Pública não constituem por si só um crédito tributário, dependerão... Isso aqui é uma observação que eu acho importante, ó. Se tu é advogado de um cliente, certo, que é um devedor tributário, e o Estado ganha ação e tem uma sentença favorável, tu consegue na ação rescisória, tu é advogado de um contribuinte, tu ganha ação, né, o Estado lança um tributo, cobra via execução fiscal e o Estado é vencedor. Aí tu consegue desconstituir essa sentença e o Estado, então, teria que lançar novamente o tributo, se o Estado efetivamente tem direito ao tributo. Se o Estado ganha ação e tem direito ao tributo, na rescisória, o Estado consegue desconstituir uma sentença contrária ao seu interesse, só que isso não automaticamente lança o tributo novamente, o Estado teria que lançar o tributo novamente. Então, quando o Estado desconstitui uma sentença desfavorável e que possibilita ele lançar, ele tem que lançar o tributo novamente para poder cobrar. Às vezes, o Estado tem sucesso na ação rescisória, mas quando ele vai relançar o tributo, que ele não tinha direito em função da primeira instância, mas passa a ter direito em função da rescisória, o Estado já perdeu o prazo dos 5 anos para lançar o tributo, porque às vezes a ação rescisória demora mais do que 5 anos. E aí o Estado ganha efetivamente a ação rescisória, né, é vencedor na ação rescisória, mas na prática não surte o efeito positivo, no sentido de poder lançar novamente o tributo e cobrar daquele contribuinte que ele conseguiu desconstituir a sentença favorável. Então, isso é comum, o Estado cobrar um tributo, o contribuinte alegar a inconstitucionalidade é reconhecida, e depois os tribunais lá superiores dizem, não, aquilo era constitucional, era possível cobrar. Daí o Estado tem que, então, correr atrás para lançar aqueles tributos que foram desconstituídos pela primeira instância, e quando ganha em segunda instância na ação rescisória, não dá mais tempo de lançar o tributo, e aí acontece, né, opera a tal da decadência tributária. Por isso é importante vocês terem muito claro o que é decadência e o que é prescrição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A decadência é o direito de lançar o crédito, o direito de lançar o tributo acerca de um crédito tributário, certo? Então, em ações rescisórias, às vezes o Estado é vencedor numa ação rescisória,
mas isso impõe que ele relance o tributo, que ele já tinha lançado, mas que tinha sido anulado, e quando ele vai relançar, às vezes já passaram-se, porque essa ação rescisória não interrompe o prazo decadencial. O prazo decadencial, eu disse para vocês claramente, ele nunca é interrompido. Então, professor, nós advogados podemos amarrar o processo dessa rescisória e tal, para que esgote esse prazo do Estado lá na frente e ele não possa lançar mais o tributo. O Francisco pergunta, nesse caso ele nem iria para a segunda instância. Tu diz aqui, Francisco, o Estado? Deixa eu tentar exemplificar melhor, Francisco. O Estado... o Estado, Francisco, ele lança uma taxa, por exemplo, certo? Ele institui uma taxa e lança. Aí o contribuinte contrata um advogado e diz, olha, essa taxa é inconstitucional. O juiz reconhece a inconstitucionalidade. O juiz reconhece. Aí o Estado lançou, mas o juiz reconheceu a inconstitucionalidade. O Estado, então, não recorre, fica aguardando. Só que lá no STF, depois, alguma ação chega até o STF, acerca dessa mesma taxa. E o STF diz, não, aquilo lá é constitucional. Aí o Estado entra com uma ação rescisória naquela ação de primeira instância e diz, olha, o STF já reconheceu que é constitucional. Então, vocês erraram aqui na sentença de primeira instância, eu quero que vocês refaçam a sentença de primeira instância. Só que aí o juiz refaz a sentença de primeira instância e o Estado, então, é vencedor na rescisória, mas ele vai ter que lançar a taxa de novo, porque aquela taxa que ele lançou lá atrás já tinha sido anulada. Aquele lançamento já tinha sido anulado por inconstitucional. Agora surge uma decisão superior dizendo que é constitucional, isso obriga o Estado a lançar de novo. Só que se já se passaram 5 anos do fato gerador, não tem, né? A partir do primeiro dia do exercício seguinte, se já se passaram, em tese, os 5 anos do fato gerador, o Estado não tem mais como lançar, porque aquela taxa está perdida, embora ele consiga reverter a sentença. Mas como ele precisa lançar novamente o tributo, ele ganha a rescisória, mas não leva o tributo, porque não há mais tempo legal para o novo lançamento daquele tributo. Então, por isso que eu preciso ressaltar isso aqui, né? Preciso ressaltar que às vezes a ação rescisória ela é importante, mas ela às vezes não tem efeito prático para o Estado, certo? As ações de iniciativa do contribuinte, a primeira que eu apresentaria para vocês aqui é aquela primeira possibilidade de contestação à execução fiscal. O Estado propõe uma execução fiscal e caso o teu contribuinte não seja o devedor, caso o Estado que está cobrando não seja o sujeito ativo da cobrança, ele está se posicionando num lugar que não é dele, como eu dei o exemplo, né, a União cobrando ICM, por exemplo. O ICM é estadual, não pode a União querer cobrar o ICM. Então, o Estado pode ser ilegítimo na parte ativa, pode ser que o teu contribuinte, o teu cliente seja um contribuinte que não seja o contribuinte daquele tributo, então ele é parte ilegítima passiva. É possível encontrar na ação de execução a decadência, né, que já tenha acontecido a decadência, e às vezes já é possível ter operado a prescrição também. Às vezes aconteceu a decadência e às vezes não aconteceu a decadência, mas aconteceu a prescrição. Caso o teu cliente venha com uma execução fiscal na mão, né, uma citação de uma execução fiscal na mão, e tu constate uma dessas 4 situações, o que você vai apresentar? O embargo à execução? Não, você vai apresentar uma exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é admissível, digo aqui, na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício. Como é que eu conheço matéria? Quando uma matéria é reconhecida de ofício? Porque o juiz consegue ver se o tributo é estadual, como é que a União está cobrando? O juiz de ofício reconhece isso. Basta que tu alegue na tua exceção isso, o juiz vai reconhecer. Independente de prova, isso está escrito na Constituição, que o ICM é do Estado e que a União não pode cobrar ICM. Assim como o Estado não pode cobrar imposto de renda, porque o imposto de renda é da União e não do Estado. Sempre que estiverem presentes essas 4 condições, é possível apresentar uma exceção de pré-executividade. Então, são matérias conhecíveis, não demandam dilação probatória, né? Então, essa súmula 393 do STJ já disse isso. É possível apresentar não o embargo, que é
que exige uma garantia do juízo, mas sim uma exceção de pré-executividade. Antes do embargo, é possível apresentar uma exceção de pré-executividade, desde que presente essas 4 situações, certo? Legal? Então, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecíveis de ofício, como eu coloquei aqui para vocês. Então, exemplos, né, de matérias conhecíveis de ofício. Francisco, Dagoberto e demais presentes aqui. Ilegitimidade passiva ou ativa, decadência, prescrição, ou se o teu cliente já pagou o tributo que está sendo executado. Então, é só juntar o documento do pagamento e apresentar a exceção de pré-executividade. Professor, a exceção de pré-executividade tem previsão legal? Não, não tem previsão legal apresentar a exceção de pré-executividade. Mas ela é aceita pelo judiciário? Sim, ela é aceita pelo judiciário. Inclusive, tem lá no EPROC, lá no sistema, lá, tu pode clicar lá em exceção de pré-executividade, vai estar previsto lá essa possibilidade. Então, tu tens que decidir. Quando tu recebe a visita de um cliente, de um contribuinte, tu tem que, ele fala que está sendo executado, né, que há uma execução fiscal contra ele, tu tem que a primeira coisa, tentar visualizar uma condição para apresentar a exceção. Se tu não encontrar essa ilegitimidade passiva ou ativa, decadência, prescrição, ou o teu cliente diga que não pagou, aí tu tem que ir para o embargo à execução. Mas se tu conseguires detectar uma dessas 4 situações aqui, né, que eu coloquei aqui no quadro, se você detectar uma dessas 4, diga para o cliente, ó, meu amigo, tu não vai precisar garantir o juízo, fica tranquilo, eu vou apresentar uma exceção. Caso seja julgado improcedente a exceção de pré-executividade ou pré-executoriedade, também é chamado assim na doutrina, aí nós vamos apresentar o embargo. Então vejam que a exceção de pré-executividade, inclusive, suspende o prazo de 30 dias para o embargo. Às vezes a gente apresenta a exceção de pré-executividade para ganhar tempo, para que o cliente possa juntar um dinheirinho para depois apresentar o embargo. Ou para que ele, sei lá, faça alguma coisa para resolver o problema dele, quem sabe até pagar o tributo. Então, a exceção de pré-executividade, ela é um instrumento processual importante. E como é que ela surge no mundo jurídico no Brasil? Ela surge pela ideia, pela lógica doutrinária do Pontes de Miranda, um advogado pernambucano, né, lá do Nordeste do Brasil, muito inteligente, reconhecido mundialmente como um dos melhores advogados que já existiram. E o Pontes de Miranda, ele disse o seguinte: como é que o meu cliente, que não tem como garantir o juízo, vai embargar uma execução fiscal? Então, ele intrigado com isso, né, intrigado com essa situação de que o cliente dele mais pobre, mais desprovido de bens e dinheiro, ficaria também desprovido de defesa. Então, ele disse assim, ele apresentou essa peça para um juiz e disse assim, o doutor, ele nem é devedor, ele é parte ilegítima, como é que eu vou exigir dele uma garantia do juízo? E ele nem tem condições de garantir o juízo, porque ele não é parte legítima nessa ação. Então, o Pontes de Miranda apresentou uma exceção, como uma preliminar, inclusive, né, uma preliminar processual, dizendo, olha, tem um erro aqui, essa execução fiscal está indo contra alguém que não deve, contra alguém que não é parte. E esse alguém não tem que estar correndo atrás de bens ou dinheiro para penhorar, para garantir juízo, porque ele não é parte. E os juízes passaram a reconhecer essa exceção. E essa exceção de pré-executividade passou a ser incorporada ao patrimônio jurídico no Brasil. No exame da ordem, há alguns 10 anos atrás, não era matéria do exame da ordem a exceção de pré-executividade. Por quê? Porque não tinha reconhecimento jurídico. Mas agora, como a doutrina reconhece, os juízes reconhecem, o próprio sistema eletrônico reconhece a existência dessa possibilidade dessa peça, também no exame da ordem dos advogados é possível cair uma peça dessas chamada exceção de pré-executividade. Mas sempre fiquem atentos, né? É uma peça em que as matérias devem ser conhecidas de ofício, não demandem dilação probatória alguma, e aí o juiz receberá essa exceção de pré-executividade e fará o julgamento dela. Então, julgada a exceção de pré-executividade, o juiz, inclusive, se julgar improcedente, ele vai abrir novamente o prazo, vai mandar citar o devedor para que goze do prazo de
30 dias para apresentar o embargo futuro. Então, a exceção é muito importante nessas situações específicas de ilegitimidade, decadência, prescrição, ou mesmo que haja prova de que houve o pagamento do tributo. Certo? Alguma dúvida sobre a exceção de prescritividade? Aqui nós temos algumas decisões, né, cabível quanto atendido simultaneamente dois requisitos, ordem material e ordem formal. A matéria invocada na exceção seja sucessiva de conhecimento de ofício pelo juiz e indispensável a decisão possa ser tomada sem dilação da prova. Então, se não tiver essas duas condições, não é possível propor uma exceção de prescritividade. Então, a matéria que possa ser reconhecida pelo juiz de ofício, inclusive, por exemplo, prescrição e decadência é reconhecido de ofício pelo juiz. Não precisa ter prova, é só ver a data do fato gerador e a data do lançamento, sabe se houve decadência ou não. Do lançamento até a cobrança, se houve prescrição, é passível rapidamente de ser visualizado. Então, nesses casos em que a prova não é necessária e que possa ser reconhecida de ofício, é possível também apresentar a exceção de prescritividade. Certo? Meio impugnativo de criação jurisprudencial, não necessita de garantia do juiz e não tem prazo para apresentação. A exceção não tem prazo, até porque não tem lei prevendo ela, não teria como ter prazo para apresentação da exceção. Alguns perguntam, professor, mas eu já apresentei o embargo dentro dos 30 dias. Seria possível, depois de apresentar o embargo, suscitar uma dessas teses numa exceção? Pô, mas aí no embargo tu já deve, no embargo tu também pode levantar prescrição, decadência e legitimidade, então, como preliminar. Então, só se tu esqueceu, né, de colocar no embargo, aí teria que fazer uma exceção posteriormente ao embargo. Não sei se na prática o juiz aceitaria, mas é possível peticionar nesse sentido para que seja então quase como uma emenda ao embargo, né, através de uma exceção. É uma inovação, poderia pensar nisso também em algumas situações específicas, mas às vezes a gente inventa também, né, dentro do... Se o juiz aceita, é uma coisa, se não aceita, também está tudo certo, o que vai fazer? Depende da cabeça do juiz, né, cabeça do juiz e, como é que diziam antigamente, bunda de criança, não sabe quando é que vai sair a coisa, né, então a gente não tem noção de como é que vai ser decidida a coisa, mas às vezes tem que inovar, né, o Pontes de Miranda inovou como advogado, quando apresentou a exceção de prescritividade e teve sucesso, né? Tanto é que até agora está sendo utilizado. Bueno, encerrado aqui as ações de iniciativa do fisco. Resumidamente, execução fiscal, cautelar fiscal, ação rescisória, certo? Aí passamos a ver as ações de iniciativa do contribuinte. E aí a primeira que eu apresentei para vocês foi a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é a primeira possibilidade de defesa ante uma execução fiscal. Agora nós vamos falar um pouco da ação declaratória, que é também uma ação de iniciativa do contribuinte, possível de ser uma das iniciativas do contribuinte em defesa dos seus interesses. Olha só, a ação declaratória ela tem previsão no Código de Processo Civil. Ela existe como uma previsão possível. Quando alguém busca em juízo uma declaração de direito. A ação declaratória é a busca de alguém em juízo acerca de um direito. Ou seja, eu quero resguardar um direito futuro meu, eu proponho uma ação declaratória. Como é que isso funciona em matéria tributária? Os tributos, você sabe que depois de instituídos, eles precisam aguardar um tempo, né? Um tempo para serem cobrados. No mínimo 90 dias e também o exercício seguinte, né? Então, se o tributo foi instituído em março, tem que esperar passar março, abril, né? 90 dias a partir daquela data de março tem que esperar. Depois, se isso não chegou até o dia 1º de janeiro, e não vai chegar, porque se a lei foi publicada em março, abril, maio, junho, tem que aguardar também o prazo daquela quarentena, que seria uma anterioridade comum, que a gente chama, que é o exercício seguinte. Mas o teu cliente vai no teu escritório e diz assim, ô doutor,
o município instituiu aí um tributo, publicou a lei em março, e eu vou ser atingido por essa lei lá em janeiro. 1º de janeiro vai entrar em vigor, vai ficar válida essa cobrança, para que eles realizem essa cobrança. E aí, tu analisa a lei, tu como advogado analisa a lei e detecta nessa análise que, de fato, essa lei é inconstitucional. Então, aí tu diz para o teu cliente, meu amigo, de fato, tu tem razão, o que tu diz aqui está certo, que a tua precaução é salutar. Vamos entrar com uma ação declaratória de direito para que lá no dia 1º de janeiro do ano seguinte não seja lançado e cobrado esse tributo contra a tua empresa, porque, de fato, essa lei é inconstitucional. Então, a ação declaratória em matéria tributária, ela alcança o futuro, é para que tu consiga uma declaração de existência ou inexistência de alguma relação jurídica futura e que possa permitir a cobrança de um tributo que tu não deseja pagar porque tu entende ser inconstitucional. Se de fato tu entende e é inconstitucional, é melhor se resguardar do que depois ficar devedor, né, desse tributo. Professor, e se eu não entrar com ação declaratória? O Estado vai lançar o tributo e vai te executar se tu não pagar. Então, a ação declaratória é uma proteção prévia, é um anteparo quanto à cobrança futura de algum tributo. É importante? É importante. Vejam que algumas taxas municipais ou estaduais são instituídas, né, e a lei é publicada num determinado dia, né, do ano, e antes mesmo que ela possa ser cobrada, porque deve aguardar os 90 dias e o exercício seguinte, é possível já proteger o cliente com uma ação declaratória, dizendo, olha, mesmo tendo sido publicada essa lei, o meu cliente tal, né, o autor da ação declaratória, que é meu cliente, entende inconstitucional e nós queremos que o juiz declare, reconheça essa inconstitucionalidade para que ele não seja atingido lá no futuro com a cobrança desse tributo. Importantíssima essa ação declaratória, pessoal, importantíssima. Às vezes é um filão para ganhar dinheiro como advogado. A gente fica sabendo, né, nós advogados ficamos sabendo de uma lei instituindo um tributo. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Balneário, uma época atrás, muitos anos atrás, acho que mais de 15 anos, o prefeito fez um projeto de lei, passou na Câmara de Vereadores, instituindo a taxa de varrição de rua. Taxa de varrição de rua, era uma taxa de limpeza urbana, assim. O que os advogados, quando viram que essa lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, e ela seria cobrada de todos os imóveis urbanos aqui de Balneário Camboriú, todos os proprietários de imóveis urbanos de Balneário Camboriú. E como foi chamado de taxa de varrição de rua, taxa de varrição de rua, os advogados de pronto visualizaram que taxa só pode ser cobrada se for um serviço específico e divisível para o contribuinte. Essa varrição de rua não é divisível, não há um varredor de rua ao lado de cada contribuinte, varrendo a rua onde ele passa, teria que ter um cara varrendo a rua para ele, ou varrendo a frente da casa dele. Como essa varrição de rua ela era genérica, ampla, assim, um dia se varre uma rua, outro dia se varre outra rua, não é um serviço específico e divisível, os advogados já ingressaram com uma ação declaratória naquela época, dizendo, olha, o meu cliente não vai pagar, doutor juiz, faz favor, declare o direito dele não pagar lá na frente, porque essa taxa é inconstitucional, porque ela não obedece os critérios estabelecidos para instituir uma taxa, que é serviço específico e divisível, colocado à disposição ou em potencial ao contribuinte. Prevendo isso, né, visualizando isso, os advogados correram na frente e, de fato, depois o Ministério Público também ficou sabendo, né, das ações que estavam tramitando, as ações declaratórias, e aí o próprio Ministério Público do Estado propôs uma ADIM em controle concentrado lá no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional e aí matou todas as ações declaratórias que haviam, foram sepultadas porque já havia uma decisão. E quando há uma decisão em controle concentrado, esses controles difusos feitos em cada ação em particular, que a gente chama de controle de constitucionalidade difusa, né? Aí a Constituição prevê que aí não tem por que persistir os processos individuais quando há uma decisão que abrange, em efeito homogêneo, né? Que abrange a toda a coletividade. Então, assim que é proposto o MADIM, as ações individuais perdem os seus efeitos, né, e são normalmente arquivados.
Tá claro aqui a ação declaratória, tranquilo, né? Ação declaratória tem um rito comum, possibilidade de alcançar o futuro, né, para impedir uma cobrança futura de um tributo. No processo de conhecimento da ação declaratória são admitidas todas as provas, ampla defesa, tudo isso aqui é padrão, né? Então, artigo 19 do novo Código de Processo Civil é que prevê a ação declaratória. Se utiliza essa base legal para propor a ação. Depois, tu tem que ter a base legal para o mérito da ação. Preste atenção no que eu estou falando aqui agora. Quando tu começa uma petição inicial, tu tem que dizer qual é a ação que tu está propondo e qual a base legal para te propor essa ação. Isso é a base legal da ação. Depois, no mérito, tu tem que apresentar a base legal do mérito da ação. Aí tu tem que dizer por que é inconstitucional essa taxa, nesse exemplo que eu dei. Por que é inconstitucional uma taxa de varrição de rua? Isso é o mérito. Agora, a ação declaratória é baseada no artigo 19. Eu posso propor uma ação declaratória, professor? Posso, porque o artigo 19 do CPC me garante isso. Agora, no mérito, a taxa é inconstitucional e eu peço o reconhecimento disso perante o judiciário. Então, quando eu for aplicar a prova da M3 para vocês, na semana que vem, acho que é a semana que vem a nossa prova, se eu conseguir concluir aqui o conteúdo, que eu acho que nós vamos conseguir concluir hoje esse conteúdo, se nós conseguirmos prova suficiente, né, e base jurídica para o mérito, é possível, então, propor uma ação. E vocês, quando forem elaborar a petição inicial, vocês têm que fazer o endereçamento para o juiz certo, qualificar as partes, dizer qual ação tu está propondo, isso é a petição inicial, são as partes da petição inicial, dizer qual ação tu escolheu para propor em juízo e qual a base legal para essa ação. No caso da ação declaratória, a base legal é o artigo 19 do CPC. Depois tu vai lá na lei das taxas ou lá no artigo 145, que fala da taxa, no inciso 2, tu vai dizer que a taxa só é possível quando o serviço for divisível e específico para o contribuinte. E aí tu tem o mérito. Então tu tem que citar no mínimo 2 artigos. O artigo 19, que é o que sustenta a ação em si, e o artigo 145.2, nesse exemplo que eu estou dando, para sustentar o mérito da ação. Sempre tem que ter isso. Nas petições temos que ter isso. Base legal e provas para isso. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito, né? Artigo 20 do CPC novo, né? O novo CPC já prevê essas ações. Professor, já tinha ação declaratória no antigo CPC? Sim, só que me parece que estava no artigo 4º, me parece que estava no artigo 4º. Agora ele vai para o artigo 19, foi para o artigo 19 e 20 do novo CPC. Certo? Bom, mas vamos supor que o Estado já tenha lançado o tributo e já tenha notificado administrativamente o teu cliente, o contribuinte, para pagar esse tributo. Então, vamos supor que essa taxa de varrição de rua, estou dando o mesmo exemplo, né, pessoal? Vocês estão entendendo esse exemplo que eu estou dando? Aqui em Balneário foi instituída uma taxa de varrição de rua que não era constitucional. Então, eu estou dando esse mesmo exemplo. Se antes do município de Balneário cobrar essa taxa, era possível a ação declaratória. Mas vamos supor que já tenha ocorrido os 90 dias e o ano seguinte já chegou, e o município lançou a taxa, emitiu uns carnês e mandou para o teu cliente. Aí teu cliente vai lá no teu escritório e diz assim: doutor, recebi um carnê dessa tal de taxa de varrição de rua. Eu devo pagar isso? É constitucional cobrar isso? Aí tu tem 2 caminhos: a impugnação do lançamento no âmbito administrativo, que vocês já fizeram aqui uma peça dessa, ou uma ação anulatória desse lançamento. Porque como eles já lançaram o tributo, já emitiram o carnê, tu pode propor uma ação anulatória. Professor, eu não posso propor uma ação declaratória? Não, porque a ação declaratória era lá atrás, antes deles lançarem o tributo. Agora nós temos uma ação própria. Agora nós temos uma ação própria prevista na lei da execução fiscal, inclusive, na 6.830. Nessa lei existe a previsão da anulação do lançamento. É possível judicialmente anular o lançamento. Mas, professor, por que eu não vou na impugnação administrativa? Pode, não impede, tu pode propor uma impugnação administrativa. Mas se tu não for vencedor nesse teu pleito, nessa tua querela, né, se tu pediu através de uma impugnação alguma coisa e não foi sucesso, não conseguiu o intento,
Aí tu tem essa saída judicial, por isso nós estamos falando aqui de processo judicial tributário. Aí tu tens que propor uma ação anulatória do lançamento, para anular o lançamento daquela taxa que o teu cliente recebeu já, inclusive o carnê para pagar. Entenderam a diferença da ação declaratória para a ação anulatória? A ação declaratória é lá atrás, ela é uma ação pretérita para alcançar o futuro. A ação anulatória é uma ação para alcançar o que já aconteceu, para alcançar o passado, aquele lançamento que já ocorreu. A ação anulatória de lançamento é como se fosse a impugnação administrativa, só que a ação anulatória é no âmbito judicial e a impugnação é no âmbito administrativo. Vocês anotem aí, a Leone está saindo, né, para ir na creche, mas aí depois na chamada a gente contempla ela aí, Leone, tá ok? Vamos guardar aqui. O rito também é um rito comum, a possibilidade de revisão de fatos e do direito, né, questões de fato e de direito, no caso, ação anulatória. Eu posso anular o lançamento do tributo porque, alegando que não houve o fato gerador daquele tributo, o Estado pode lançar ICM sobre uma venda que eu não fiz na minha loja. Aí tu faz uma ação anulatória do lançamento para anular algo que não aconteceu, algum lançamento que é impossível. Como é que eu vou pagar o ICM sobre uma venda que eu não realizei? Eu lembro muito, só para exemplificar, que tinham empresas que deslocavam os seus produtos de uma loja para outra e a fiscalização do ICM exigia nota fiscal e lançamento do tributo, como se houvesse transferência de propriedade daquelas mercadorias de um proprietário para outro. E não, era apenas uma transferência de local de venda dos produtos. E aí o fiscal lançava o ICM, aplicava uma multa no cliente e aí nós tínhamos que entrar com uma ação anulatória provando para o juiz que não havia transferência de mercadoria, que o ICM é imposto sobre circulação de mercadoria. Não havia circulação de mercadoria, porque na lei a circulação de mercadoria é a troca de proprietário de mercadoria. Se eu levar da matriz para a filial uma mercadoria, não há troca de proprietário. Não há circulação de mercadoria no sentido jurídico. Ela é uma circulação formal, de deslocamento da matriz para a filial, mas não há troca de proprietário, não há uma circulação jurídica de mercadoria. Aí na filial, depois de vendida a mercadoria, bom, aí incide o ICMS. Nessa circulação final de mercadoria incidiria o ICMS. E eles cobravam, nesse deslocamento, o Estado já queria cobrar o ICM da empresa como se a empresa estivesse vendendo para ela mesma. Né? Então aí não cabia essa cobrança. E a ação anulatória era muito comum nessas situações. Por quê? Porque o fiscal ignorava esse assunto e, no afã de cobrar, lançava o ICM, e daí, depois de lançado, fica difícil ele voltar atrás e a gente tinha que apresentar a ação anulatória. Certo? A discussão, diz aqui o artigo, esse artigo 38 é o da Lei 6.830, né? A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma dessa lei, salvo a hipótese de mandado de segurança, ação de repetição de débito, ação anulatória do ato declarativo da dívida, essa precedida de depósito preparatório no valor do débito, monetariamente corrigido e tal. Aqui no artigo 38 diz que a ação anulatória teria que garantir o juízo, né? Para fazer a petição. Mas se a pessoa não tem condições financeiras, é possível apresentar ação anulatória mesmo sem garantir o juízo. Isso é aceito pelos tribunais também. Embora essa lei seja lá de 80, ela vinha com essa previsão, vem ainda com essa previsão que teria que ter sido alterada. Aqui vimos então a exceção de pré-executividade, vimos a ação declaratória e vimos também a ação anulatória do lançamento. Só para lembrar, a ação anulatória de lançamento é uma das mais comuns no concurso da OAB. O estudo de caso apresenta uma ação fiscalizatória, o fiscal lança um determinado tributo contra um determinado contribuinte, e você, como advogado de um contribuinte, faça a ação própria para proteger os direitos desse contribuinte e tal. E normalmente implica ali em decadência do lançamento, então tu anula o lançamento ou pela decadência ou pela ilegitimidade e tal. Então, se há um lançamento de um tributo, é possível anular esse lançamento tributário, que é a própria determinação e exigência do crédito, né? O lançamento é isso.
o fiscal fiscaliza e determina a existência de um crédito e lança, né? Ao lançar o crédito, é notificado o devedor para que ele pague. Se o devedor não quiser pagar, ou ele faz uma impugnação administrativa e corre um processo administrativo, ou ele faz uma ação anulatória. Quero ressaltar aqui para vocês que, se proposta a ação anulatória, o processo administrativo vai parar. O processo de impugnação administrativa do lançamento vai parar. Por quê? Porque tu judicializou a ação, tu judicializou a causa. Então, eu já disse isso lá na aula passada. No momento que tu faz a impugnação administrativa e depois opta em também fazer uma ação anulatória judicial, a administração tributária vai suspender aquele processo e vai dizer, ó, vamos aguardar a decisão judicial. Porque não adianta tomar uma decisão administrativa se sobre esse mesmo caso tem uma ação judicial. E a ação judicial prevalece sobre a decisão administrativa, com certeza. Então, por isso que é suspenso o processo administrativo e prevalece a decisão judicial. Legal? O Jefferson pergunta, o artigo 19 e o artigo 20, né, Jefferson? 19 e 20, né? Eu coloquei aqui. O 20 é só tratando aqui, ó, o 20 fala sobre é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. O 20 fala também na ação declaratória, né? Ação de consignação em pagamento seria a próxima ação de iniciativa do contribuinte, prevista no artigo 164 do CTN. Vejam aqui como nós vamos por diversos caminhos, né? A exceção não tem previsão legal, a ação declaratória está no CPC, a ação anulatória está na Lei de Execução Fiscal e agora a ação de consignação em pagamento tem no CPC também e tem no artigo 164 do CTN. Em 3 hipóteses é possível consignar o pagamento de um tributo. Em 3 hipóteses é possível consignar o pagamento de um tributo. Então, seria depositar o valor junto à Justiça, né? Se for tributo estadual e municipal, na Justiça Comum. Se for tributo federal, a ação de consignação tem que correr na Justiça Federal. Então, as 3 hipóteses são: caso de recusa do fisco em receber o tributo. Eu quero pagar e o fisco não quer receber. Isso é quase um absurdo, mas existe essa possibilidade. Ou o fisco está subordinando o pagamento de um tributo a um outro tributo. Professor, como é que funciona isso? Dá um exemplo. Em vários municípios, tu recebe um carnê do IPTU e lá vem a taxa de lixo junto. Tu não consegue pagar o IPTU de forma separada da taxa de lixo. Isso é a subordinação do pagamento de um tributo a outro tributo. Professor, isso é ilegal? Absolutamente ilegal. São 2 dívidas tributárias diferentes e devem ser cobrados de forma diferente, de forma separada. Professor, mas eu pago a luz e pago a contribuição do custeio de iluminação pública, a COSIP, junto na mesma conta de luz. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Porque está dito aqui, ó, artigo 17, qual é que é o 164 do CTN. Quando houver subordinação do pagamento de um tributo a outro, é possível consignar. Por que eu vou consignar o pagamento? Porque é ilegal cobrar 2 tributos no mesmo documento de arrecadação. Teria que ter 2 códigos de barra, né? Hoje, 2 códigos de barra diferentes, 2 DARF, né? Documento de arrecadação fiscal diferente. Outra situação, subordinar o recebimento do tributo ao cumprimento de algumas exigências ilegais. Se tu detecta que há uma exigência legal para eles receberem o tributo e tu quer pagar, tu tem que ir lá e consignar o pagamento para que não corra juro, multa. Para que serve a consignação e pagamento? Para que tu não fique devendo para o fisco, né? Para te poder ter certidão negativa e para que não incida sobre esse tributo não pago qualquer juro, multa ou correção monetária. Então, consignar em pagamento é importante às vezes, para que tu se desenvencilhe, né? Se desenvencilhe da dívida. Tu precisa de uma certidão ativa para participar de uma licitação, para participar de um concurso, sei lá, e aí tu está devendo e eles não querem receber, tu vai lá em juízo e faz a consignação em pagamento. Vejam que essa ação de consignação em pagamento é em juízo. Ela não pode ser feita no âmbito administrativo, em hipótese alguma. Só em juízo eu consigo fazer a consignação em pagamento.
Exigência de tributo por mais de uma pessoa jurídica de direito público. Por exemplo, o município emite um carnê de IPTU e a União emite um carnê do ITR sobre a mesma propriedade. Então, isso é uma bitributação. Sempre quando houver bitributação, é possível a consignação em pagamento. O que tu vai consignar é aquele valor que tu acha que tu deve, que o teu cliente deve, que o contribuinte deve. Então, tu tem que perguntar, tu recebeu 2 carnês, IPTU e ITR. Afinal, o teu imóvel é urbano ou é rural? Não, ele é urbano, só que eu estou recebendo o ITR também. Ou ao contrário, o meu imóvel é rural e eu estou recebendo o carnê de IPTU. Então, vamos depositar o ITR. Eu não vou depositar o que eu não acho que devo, eu vou depositar aquilo que eu acho que eu devo. Essa informação é importantíssima, porque isso é dúvida sempre. Quando se faz uma ação de consignação em pagamento, se deve depositar aquele valor que tu acha que é o devido. E o juiz depois decide se aquilo que tu depositou está certo ou não. Porque o juiz vai intimar as partes contrárias, vai intimar o Estado, vai intimar o município, porque quer cobrar o IPTU, e vai intimar a União para que se manifeste sobre o pagamento do ITR. Então, tu vai entrar com uma ação de consignação em pagamento e vai depositar o valor que tu acha devido. Essa é a ação de consignação. Nós temos também a ação de repetição de indébito, muito importante para nós, advogados, ganharmos dinheiro. A ação de repetição de indébito é o ganha-pão do advogado tributarista. Quando o advogado descobre que uma parte da sociedade, alguns contribuintes, pagaram um tributo que não deveriam ter pago, ou que o Estado cobrou um tributo que não poderia ter cobrado. E aí tu propõe uma ação para receber de volta o dinheiro pago indevidamente. Então, a ação de repetição de indébito prevista no artigo 165 do CTN, veja, a previsão, a base legal da ação de repetição de indébito é o artigo 165 do CTN. No 164, a ação de consignação em pagamento. No artigo 165 do CTN, Código Tributário Nacional, CTN, Código Tributário Nacional, é a ação para a restituição do valor pago indevidamente, chamado pela doutrina de repetição de indébito. A restituição somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de ter o transferido a terceiros, estar por este expressamente autorizado a receber. Aqui está dito o seguinte, no artigo 166, só pode propor ação de repetição em débito quem efetivamente pagou o tributo. Se tu é inquilino e tu é que pagou o IPTU, porque está previsto no contrato, é tu que tem o direito de restituir esse valor pago indevidamente, não é o proprietário. Vejam esse exemplo. O proprietário do imóvel fez um contrato de locação e disse que o inquilino pagará. E esse contrato foi registrado lá na matrícula do imóvel. Então, a partir de então, o inquilino é o sujeito passivo, embora o contribuinte seja o proprietário. Mas o sujeito passivo é o inquilino. Então, o inquilino, ou ele cobra essa devolução, porque foi ele que pagou efetivamente o tributo, ou ele autoriza expressamente o contribuinte, que é o proprietário, para fazer a ação de repetição. Aí ele tem que combinar lá o que vão fazer com o dinheiro. Então, vamos supor que tu seja um inquilino e que tu assuma a condição de pagamento do IPTU, que é possível pela lei do inquilinato, tu tens também o direito de restituir o valor caso o valor cobrado tenha sido errado, ou a mais, né? Uma cobrança em duplicidade ou a mais, sei lá. Aí tu tem direito de receber de volta. Então, isso aqui é importante porque é o direito de terceiros, né, envolvidos na relação jurídica tributária. Então, o artigo 166 deixa bem claro isso, que só quem pode buscar a restituição ou a repetição do indébito é quem assumiu o encargo de pagar. Por exemplo, se a Univale descontou do meu salário o imposto de renda e repassou para a União, o imposto de renda, e depois detecta que repassou a mais, é a Univale que fez o pagamento, é ela que tem o direito de receber o estorno. Depois ela vai ter que me devolver na minha conta, mas a ação tem que ser de quem efetivamente pagou, que foi, no caso, a Univale que fez o repasse. Então, isso tudo tem que ser bem definido, né, para que não haja erro quanto ao autor da ação de repetição de indébito. Como proceder com os tributos que comportam transferência de encargos financeiros, que é o caso esse que eu estou falando, né? Somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, no caso de ter-o transferido a terceiro, estar este expressamente autorizado. Isso aqui é uma decisão que é muito utilizada aí para justificar
a autoria da ação de repetição de débito por terceiros, quando estes têm o encargo de pagar efetivamente o tributo. No caso do ICM, quando tu compra um veículo, está na tua nota fiscal o valor do veículo e o valor do ICM. Quem, de fato, paga o ICM é tu. Então, se for feita uma restituição do valor do ICM, ele teria que reverter esse dinheiro da devolução do ICM para ti, que é o comprador do veículo. A não ser que tu autorize expressamente o proprietário da revenda a propor ação. Senão, tu pela progressividade do ICM, né, que atinge o consumidor final, tu é que tens que buscar isso. O prazo para buscar um tributo pago indevidamente é o mesmo prazo para cobrar o tributo. Se o Estado tem 5 anos para cobrar o tributo, e isso é um prazo prescricional, também o contribuinte tem 5 anos a partir do pagamento, e aqui tem os prazos, contam a data do pagamento, que é a extinção do crédito, data da decisão administrativa, que julgou que deve receber de volta, data da decisão judicial, que diz que tu pagou errado, que aí tu tem direito de receber de volta, pagamento antecipado, quando o lançamento é por homologação. Então, se tu declarou algo errado no imposto de renda e pagou a mais, tu pode restituir esse valor do imposto de renda até 5 anos desse pagamento. Contado do pagamento a mais que tu fez acerca do imposto de renda, por exemplo, tu tem 5 anos a partir deste pagamento efetivamente realizado para propor uma ação de restituição de INDEP. É um prazo prescricional para a ação, inclusive. Eu não tenho como entrar com a ação depois de 5 anos do pagamento do tributo, querendo devolução desse tributo. Legal? E também, se for uma ADIM, né, se for uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, que declarou inconstitucional um tributo e eu já paguei, da ADIM, do julgamento da ADIM, eu tenho mais 5 para frente para cobrar a restituição do valor pago. Eu já paguei, mas era constitucional, e a ADIM diz que era inconstitucional. Aí eu tenho 5 anos a partir dessa decisão do STF para buscar a restituição do valor pago indevidamente. Certo? Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso impetrado pelo município paulista de Barretos contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Prazo prescricional na ação da restituição do INDEP inicia do efetivo pagamento do tributo. Essa é uma decisão importante também. O termo inicial da contagem de prazo prescricional para o ajuizamento da ação da restituição do pagamento indevido relativo ao tributo declarado inconstitucional é contado da data que se considera extinto o crédito, ou seja, da data do pagamento do tributo. Esse foi o julgado unânime da primeira turma. E aqui, por fim, não sei se está claro essa questão da repetição. Pessoal, a repetição de indébito ela é tão importante porque, veja, se tu chega a uma empresa e diz e prova para o dono da empresa que ele pagou um tributo a mais e que tu vai buscar judicialmente a restituição, tu pode cobrar dele 20%, 30% do honorário que ele vai te pagar. Porque o contribuinte empresário, ele diz, poxa, mas eu já paguei, eu acho que isso aí já está perdido. Então, quando tu apresenta uma tese para uma empresa, né, quando tu vai captar um cliente, por exemplo, tu vai atrás de uma empresa, e aí com essa tese, tu pode buscar vários clientes, né? Tu diz, olha, eu já fiz uma ação, já consegui restituir aqui para essa empresa, então eu vou fazer para ti a mesma ação e tal. A empresa vê que tu já é vencedor em algumas ações anteriores, ela vai te dar uma procuração para te propor ação de repetição de indébito, e com isso tu vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar 20% de honorário de sucumbência, tu vai ganhar 20% da empresa, às vezes tu até cobra 30%, depende da situação. Se a empresa entende que é importante pagar bem para ter a restituição do valor, às vezes o valor é bastante grande, um valor importante. Aí o que acontece? Tu consegue um filão dentro do direito, como a gente diz, é um filão, e é uma repetição de débito importante para conseguir ficar rico, né? Como advogado, a gente tem que correr atrás do dinheiro. Então, quando se consegue uma tese importante acerca de um tributo cobrado irregularmente, indevidamente, inconstitucionalmente, tem que correr atrás dos clientes para tentar buscar procurações e contratos de honorário para fazer frente a essas ações. Não percam de vista essa ação de repetição de débito. Pode ser que na prova da M13 eu peça uma ação de repetição de débito para exercitar vocês aí. Aí eu vou colocar um estudo de caso e vocês vão ter, eu tenho que justificar. Então, o artigo 165, né, é o artigo que justifica a ação. Aqui, né, o artigo 166, perdão,
O artigo 166 é o artigo 165, perdão. O artigo 165 é a base legal da ação de repetição de débito. Depois, no mérito, tu tem que dizer por que aquela cobrança foi inconstitucional, por que o pagamento foi indevido. Então, tu tem duas bases legais, uma para a ação de repetição de débito, que é o artigo 165 do CTN. Depois, tu vai na Constituição ver qual é que é a inconstitucionalidade da cobrança indevida para poder restituir o valor pago indevidamente. O mandado de segurança vocês já devem ter visto na disciplina. Aqui agora nós vamos tratar de alguns, para encerrar o nosso assunto, nós vamos tratar de umas ações de natureza coletiva, né, ou de direito constitucional, né, que é o mandado de segurança previsto no artigo 5º, né, nos direitos fundamentais, né, do artigo 5º. Nesses direitos fundamentais, nós temos o direito lá no inciso 69, né? No inciso 69 da Constituição, diz assim: conceder-se-á mandado, não é mandato com T, mandato com T é mandato de vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, isso é mandato. Agora, o mandado é quando o juiz manda. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Esta previsão constitucional é uma garantia, né, contra abusos de autoridade. Então, sempre que vocês detectarem que algum fiscal tributário, algum auditor fiscal, algum delegado da Receita Federal, algum servidor da Receita Federal, estadual, municipal, age com abuso de autoridade, impetrem o mandado de segurança, que é uma garantia. A lei atual do mandado de segurança é a 12.016, de 2009, uma lei relativamente recente, vocês têm que dar uma lida nessa lei, 12.016, de 2009, e que passou a disciplinar o mandado de segurança. Nós tínhamos uma lei de 1950, presta atenção, uma lei de 1950 que foi substituída por essa lei de 2009, desse século agora, né? Lei 12.016. Imagina, eu fiz 30 anos de formado, eu me formei em 91. Em 2009 teve uma lei nova para o mandado de segurança. A gente só podia propor essa ação, né, impetrar o mandado de segurança contra a autoridade pública, no caso, o servidor público mesmo. Hoje, essa lei ampliou, né, é possível ingressar com mandado de segurança contra um diretor de uma escola privada, por exemplo. Porque ele é um agente público, embora não seja servidor público, ele está investido de poder público, porque ele tem uma autorização para funcionar como escola e tal. Então, houve uma ampliação do polo passivo nos mandados de segurança, atingindo qualquer pessoa que toma decisões de caráter público, né? Hoje é possível um mandado de segurança contra a instituição, e antes era possível somente contra a autoridade, e agora se ampliou para eu ingressar contra a instituição. Eu posso entrar com um mandado de segurança contra o Estado, contra o município, não só contra o prefeito. Então, é uma garantia do contribuinte contra abuso, né, ou ameaça de abuso de autoridade pública. Esse é o motivo basilar do mandado de segurança, é garantir que o cliente não sofra abuso ou mesmo ameaça de abuso contra o seu direito líquido e certo. Então, direito líquido e certo é o requisito, independente de prova, eu tenho que trazer ao juiz esse direito de pronto, sem ter que produzir provas, dilação probatória ou provas especificamente. Lembre-se, mandado de segurança contra não há mandado de segurança contra a norma em si, porque a norma em si não causa dano, sim a aplicação dela. Eu não posso entrar com mandado de segurança contra uma lei municipal. Agora, quando a autoridade age de forma arbitrária na cobrança dessa norma, na execução dessa norma, aí é possível. Eu não estou contestando a norma, estou contestando o abuso da autoridade na aplicação da norma. Isso é importante lembrar, e eu coloco aqui com bastante prioridade, né? E a ação rescisória, que nós já falamos lá atrás, que cabe ao Estado, cabe também aos contribuintes, né? O contribuinte também pode desconstituir uma sentença
transitado em julgado pela ação rescisória. Hoje, a base legal para ação rescisória é o artigo 966 do CPC. No antigo CPC era 460 e poucos, eu não me lembro bem, eu sei que eu cheguei a fazer ainda no tempo da lei antiga. Agora, a lei nova, o CPC novo, pressupõe, a base legal da ação rescisória é o artigo 966 do CPC. E o prazo para propor ação rescisória também para o contribuinte é de 2 anos do trânsito em julgado. Certo? Também, da mesma forma como o Estado pode gozar dessa prerrogativa, o Estado também. O Bruno saiu, a Anny saiu. Ok, depois eu faço a chamada. Já estamos quase no final. Aqui eu não vou me debruçar muito sobre essa parte final, porque eu não vou pedir isso para vocês da M3. Mas eu quero ressaltar a existência, né, das ações das ADINs ou das ADCONs, né, ações diretas de inconstitucionalidade, que são propostas por alguns órgãos específicos, conforme o artigo 103 da Constituição. A OAB pode propor ADIM contra a lei tributária, né, contra a constitucionalidade de uma lei tributária ou outras inconstitucionalidades de outras matérias. O Ministério Público, os prefeitos, os governadores, o presidente, as mesas diretoras da Câmara, das câmaras de vereadores, do Senado, ou seja, algumas autoridades podem exercer essa ação de controle de constitucionalidade. E na área tributária é muito comum o Estado, o município, a União instituírem tributos inconstitucionais. E essa instituição de tributos inconstitucionais precisa ser barrada. E como eu faço isso? De forma difusa nas ações declaratórias ou nas ações anulatórias de lançamento, onde eu peço o reconhecimento da inconstitucionalidade naquele caso específico, ou por controle concentrado, via direta, como é chamado as ADINs e as ADCONs, ações declaratórias de constitucionalidade. A ADIN está prevista no artigo 102, inciso 1 da Constituição. Os legítimos para propor ADIN estão elencados no artigo 103, nos incisos do artigo 103. E aqui é bom que vocês deem uma lida, né? Vocês têm uma cadeira específica sobre processo constitucional, né? E nessa disciplina, não sei se é optativa, vocês vão estudar essas ações de controle de constitucionalidade. Então, nós temos a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ou ADCOM, que reconhece ou não. E as ações coletivas da coletividade, que são as ações civis públicas e as ações populares. A ação popular é uma ação que qualquer cidadão eleitor, certo? Então, precisa ter legitimidade para a procuração popular, sempre para anular ato lesivo ao patrimônio público, para impedir o ato de imoralidade ou proteção ambiental e ao patrimônio histórico e cultural de um município. É possível que um eleitor do município proponha uma ação popular contra o prefeito, por exemplo. Seria possível uma ação popular para impedir um refis? Sim, se a lei do refinanciamento tributário, o refis é aquele parcelamento, né, aqueles parcelamentos que os municípios adotam, o Estado também adota, a União também adota. Se tu entenderes como contribuinte que aquele refis ele é prejudicial, é um ato lesivo ao patrimônio público, né, vai trazer prejuízo ao município, tu como cidadão, como eleitor do município, poderia propor uma ação popular pedindo que fosse anulado, né, a lei essa por ferir esses dispositivos previstos aqui. Então, a ação popular, ela está prevista como um direito constitucional do cidadão e tem uma legislação própria, que é a Lei 4.717 de 65. Eu já propus ações populares em nome de alguns clientes, quando eles queriam proteger o meio ambiente ou proteger algum patrimônio histórico, né, que não foi tombado e tal. A ação popular é para isso, para evitar esses prejuízos históricos ou mesmo financeiros. No caso tributário, é possível uma ação popular contra o prefeito. A ação popular está prevista, então, na Constituição. Qualquer cidadão com título eleitoral é legítimo para propor e é para anular ato lesivo ao patrimônio público, como anistias, isenções, redução de alíquota e outros privilégios. Vamos que o Estado tenha dado uma isenção por 40 anos para a BMW. Tu acha que isso é prejuízo ao patrimônio público? Porque o Estado não vai arrecadar ICM durante todo esse tempo, tu pode entrar com ação popular contra o governador para impedir essa isenção, essa anistia, essa redução de alíquota, sei lá. Ação popular. E nós temos também
Nós temos também o a ação civil pública, né? A ação civil pública normalmente é proposta pelo Ministério Público e, e ela também serve, né, para responsabilizar pessoas que causem danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao valor estético. No fundo, a ação civil pública é muito semelhante à ação popular. A ação popular está disponível para qualquer cidadão e a ação civil pública está disponível para o Ministério Público ou para entidades que tratam desse assunto, associações constituídas há pelo menos um ano com finalidade de defender essa questão. Nós temos algumas entidades que defendem o consumidor, já em São Paulo, Rio de Janeiro. Estas entidades podem propor a ação civil pública. O Ministério Público é competente também, é legítimo para propor ação civil pública contra pessoas que trazem danos aos interesses sociais e coletivos. Então, são duas ações importantes que podem tratar de assuntos tributários ou não, por isso eu trouxe a baila aqui, trouxe a consideração de vocês essas duas ações de caráter coletivo, ação popular e ação civil pública. Bueno, pessoal, vamos abrir a câmera aqui. Encerrado todo esse conteúdo, né, que é bastante extenso, mas é simples, não é muito difícil. Essas ações judiciais tributárias, elas são muito semelhantes umas das outras, né? Elas buscam quase sempre o mesmo resultado, né? Que é anular um lançamento tributário, declarar o direito de não sofrer o lançamento, abuso de autoridade quando do lançamento do tributo e tal. No fundo, são todas as ações que se assemelham no resultado final, mas as peças são muito idênticas. O que se muda numa peça dessas, aí, numa ação dessas, que vocês vão fazer na aula que vem, é exatamente a base legal, que deve ser colocado logo em seguida quando tu diz a ação que tu está elaborando, né? Quando tu elabora tu determina qual é a ação que tu está elaborando, tu tem que botar a base legal da ação. Então, se for uma consignação, é 164, se for uma repetição de débito, 165, se for um mandato de segurança, a lei 1216, tu tem que sempre estabelecer, tu sempre tem que definir o nome da ação e já de pronto definir a base legal que te possibilita essa ação. Depois, na petição, quando tu entra no mérito, no direito, ali do direito, quando tu entra no direito, tu tem que dizer qual é o direito que está sendo ameaçado, qual é o direito que tu está defendendo em nome do teu cliente. Então, são duas bases legais, a base legal para a propor a ação em si e a base legal para a proteção do direito material do teu cliente. E isso é importantíssimo. Então, como nós temos, aqui eu vou abrir já nossa chamada, nós temos, aí eu consulto para vocês o seguinte, olha só, a semana que vem nós podemos realizar já, porque já concluímos o conteúdo, nós podemos já realizar onde é que está aqui, diário online, deixa eu só abrir aqui para a gente poder conversar um pouco, direito tributário matutino, frequência, deixa eu ver aqui, no plano de ensino, pessoal, deixa eu abrir aqui o plano de ensino. No plano de ensino, nós colocamos a avaliação no dia 7/12. 7/12. Aí que eu consulto vocês. Vocês querem fazer um exercício na semana que vem para exercitar uma dessas ações e deixar a prova para o dia 7, é uma possibilidade, 7/12. Então, semana que vem a gente faria um exercício sem valer nota e na outra semana a prova da M3. Ou, se vocês se entendem capacitados para a elaboração de uma peça judicial, não sei se vocês têm praticado isso na faculdade, nós poderíamos antecipar a prova para a semana que vem, vamos ver aqui o que dia cai, vamos ver, dia 23, não, dia 30, perdão, dia
dia 30. Aí anteciparíamos a prova para o dia 30. Mas a Poliana se manifestou aqui, semana que vem, exercício, prova dia 30. Semana que vem é melhor, o pessoal acha que é melhor. O que eu posso... Prova dia 30, agora ficou tudo dividido. Uns querem dia 30 e outros querem dia 7. Ô, professor, É. mas daí, se a prova for semana que vem, daí, no caso, em tese, dia 30, já estaria ligado quem passou? Sim, que aí no dia 7, né? No dia 7 eu só entraria para comentar a prova e tirar alguma dúvida, caso houvesse alguma dúvida. E se alguém não tivesse feito se alguém não fez algum exercício, alguma prova, alguma M dessas aí, eu teria essa data ainda disponível para recuperar. Então, aí, por isso que se eu antecipo o dia 30, eu tenho o dia 7 e tem mais um fim de semana, dia 14, mas 14 é no Natal praticamente. Então, a gente no dia 14 deixaria fora. Então, por isso que eu pergunto, se eu antecipo o dia 30, a gente já faz uma... Eu trago o estudo de caso, explico, como eu expliquei, a impugnação e aquele recurso que vocês fizeram na M2, eu trago o estudo de caso, explico a situação e tal. É mais uma prática, no fundo é para cumprir tabela para vocês estão bem de nota, aí eu acho que não tem ninguém com problema de nota, para que vocês possam exercitar uma dessas peças, né? E, a princípio até eu acho que eu vou trazer uma repetição em débito, eu estou pensando em fazer uma repetição em débito, que é uma ação muito comum, né, no âmbito tributário e que dá dinheiro para nós, advogados, é a repetição em débito, buscar um valor pago indevidamente. Então, eu trago um estudo de caso em que a pessoa pagou algo indevido, né, e aí a gente busca a restituição desse valor pago. Então, nesse sentido que eu propus aqui, daí eu preciso que vocês definam quem optou em fazer dia 7, se é que vai voltar atrás ou não. A maioria está dizendo dia 30, então, para mim, tanto faz. Eu vou estar por aqui, dia 30 ou dia 7, para mim não muda nada. A Poliana falou em dia 7, não sei se ela concorda que seja dia 30, e eu altero o plano de ensino. A Ana Maria quer dia 14. Não, dia 14 não tem mais como ser. A Josiane... Ô, Faremos então professor, dia dá para 30 fazer uma... Dá para a gente fazer Oi. assim, ó. O que o senhor acha? A gente fazer a prova semana que vem, daí se alguém ficar muito ruim de nota, aí o senhor corrige a prova na outra, dá um exercício para recuperar. Sim, pode ser. Eu faço o estudo de caso, vocês elaboram, me mandam ali no sistema, eu dou uma olhada, confirmo as notas e depois, se alguém for muito mal, essa pessoa entra em contato comigo, a gente no dia 7 faz uma outra tentativa. O que vocês acham? Aí fica poucas pessoas só possível. Se é que vai ficar alguém pendente de alguma nota. Que aí eu fecho a nota, lanço as presenças e vocês já ficam sabendo se vocês estão de férias ou não dia 7, ok? Com isso nós encerramos então, e marcamos para o dia 30, então, a nossa M3. Eu vou trazer um estudo de caso acerca de uma situação dessas de repetição de indébito e vocês vão elaborar uma peça, vamos praticar isso aí, certo? Se alguém for muito mal, eu explico e depois a gente repete a peça ou ela faz de novo, sei lá, a gente vê como é que soluciona a situação. O intuito não é rodar ninguém, é para que vocês tenham uma prática jurídica importante aí. Com isso eu fecho essa 15ª aula, né? Interrompendo a gravação.